Queridos irmãos, uma boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, nesse nosso encontro aqui, nessa casa de oração, no primeiro dia do ano de 2019. E como foi falado pelo dirigente da reunião, o nosso tema é renovando atitudes. Um tema bastante propício para tratarmos aqui num dia como hoje, o primeiro dia do ano. O irmão que nos antecedeu na fala comentava a lição intitulada Recomeço, do livro Palavras de Vida Eterna, e tratou do nosso recomeço espiritual. E o tema de hoje é renovando atitudes. Passamos os dias, as semanas, os meses e os anos, mas nós não passamos apenas e tão somente pelo tempo. Vivemos em ciclos. É claro que foi concluído no dia de ontem um ano das nossas vidas na Terra, concluído um ano calendário, e há quem pense que essas mudanças não nos convidam a transformações, não nos convidam a reflexões. O tempo é, com certeza, na Terra, uma criação humana. A contagem do tempo, as horas, os minutos, os dias, os meses, os anos, mas é certo que o tempo, através dele ou ao longo dele existimos. O tempo é representativo e ele é simbolismo da nossa própria existência como espíritos. Temos sim um passado espiritual e dele decorrem todas as lembranças, nossa mente guarda, seja de forma desperta, atenta ou não, mas o fato é que o que nós vivemos como espíritos está em nós, seja de outras existências, seja da existência presente, da atual encarnação. O que vivemos, o que vivenciamos como espíritos nos integra, faz parte de nós. Temos um momento presente e temos um futuro. E é certo que o nosso futuro é comum, porque a evolução é um imperativo. A evolução é um imperativo. Agora, como vamos trilhar esse caminho de evolução, que é um imperativo para toda a humanidade, não apenas a humanidade terrena, mas a humanidade como um todo, em todos os orbes, em todo o universo, como parte da criação de Deus, é que cabe a cada um de nós, individualmente e coletivamente. Então, falarmos da renovação das nossas atitudes é falarmos o quê? Da necessidade de reflexão que devemos ter, sempre, mas que é especial nesses momentos de passagem de ciclo. Normalmente de um ano para o outro. Se a gente for observar nas nossas vidas e nós mesmos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, muitas coisas mudaram ao nosso redor, em nosso entorno e em nós mesmos. Muitas coisas mudaram. Agora é preciso que trilhemos esse caminho de forma consciente, fazendo as mudanças, as transformações de forma consciente, sabendo o que em nós precisamos mudar para efetivamente conduzirmos, direcionarmos a nossa vontade. Renovando atitudes. É preciso que renovemos sim as nossas atitudes. E para falarmos dessa renovação, precisamos falar das nossas atitudes, nossas práticas de vida, nossas escolhas na vida.
fizemos todos uma escolha comum. No primeiro dia do ano, estarmos aqui juntos em oração, reunidos em nome de Jesus. Certamente uma boa escolha. Mas quando falamos das nossas escolhas, falamos das nossas escolhas na nossa vida como um todo. Das nossas escolhas de vida, no trabalho, nas relações pessoais, dentro de casa, no convívio com o outro, no convívio com o próximo. Falarmos dessas escolhas, que são propriamente as nossas atitudes, é estarmos cientes de que elas, nossas escolhas, nossas atitudes, são fruto direto, são consequência das nossas vontades, dos nossos anseios, das nossas intenções. Por que não dizer dos nossos pensamentos? Nossas escolhas, nossas atitudes são consequência dos nossos pensamentos. E o pensamento que surge, mais uma vez, como ideia central da nossa existência. E falávamos do nosso passado, e temos um passado espiritual, e temos também um futuro. Mas é no momento presente que vivemos e existimos. E essa existência se expressa através do nosso pensamento. Mesmo a nossa vida material vai ser sempre uma reprodução do nosso pensamento. Tudo que nos cerca, simplesmente, tudo que existe, materialmente falando, foi pensado. Por uma mente, por algumas mentes, por várias mentes. E aí sim houve a efetiva construção no plano material. Mas falarmos do nosso pensamento, do nosso momento presente de vida, em que existimos, porque nenhum de nós vai viver no passado, muito embora hoje somos fruto e consequência do nosso passado, e nenhum de nós também vai se refugiar no futuro, porque o futuro pertence a Deus, o futuro é um vir a ser, o futuro é potência como possibilidade de realização, nenhum de nós existe no futuro, mas nós vamos existir, fazermos nossas escolhas, ou por que não dizer, expressar as nossas atitudes no momento presente. Falarmos em renovar atitudes, é preciso que falemos das atitudes. E para falarmos em atitudes, é necessário que lembremos de uma lei moral que se encontra registrada lá dentre as leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de liberdade. A lei de liberdade que expressa o livre-arbítrio de que somos dotados. Somos espíritos, centelha divina, somos um princípio inteligente, princípio esse cuja existência deve dar concretização à ideia de progresso e evolução. Somos espíritos e existimos para trilhar a senda do progresso e da evolução. Progresso e evolução que se dão através de duas asas, a asa do sentimento e a asa do conhecimento. O conhecimento que buscamos e apreendemos, e uma vez cultivados, se expressam em nós através da chamada sabedoria. E o sentimento que evoluímos, depuramos, desenvolvemos em nós e se expressa através do sentimento mais puro que o espírito pode emanar, que é o sentimento de amor. Aqui estamos para desenvolver o nosso conhecimento, para buscar conhecimento, e aí conhecimento espiritual, conhecimento verdadeiro, e assim adquirirmos sabedoria, e aqui nos encontramos
para aprendermos a amar. Essa é a nossa tarefa. Nossa no coletivo e no individual também. Falamos da necessidade do nosso progresso, do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, que sempre teremos. E é certo que essa liberdade não é absoluta, não é plena. Vivemos tangidos por balizas que foram traçadas no nosso plano reencarnatório. E é certo que temos a liberdade de escolher e expressamos, sim, essa nossa liberdade em todas as questões morais que se colocam diante das nossas vidas. Quando estamos vivenciando determinada situação e temos a opção entre praticar o bem e o mal, a decisão é nossa. Ela é puramente nossa. Ela é exclusivamente nossa. Mas aí alguém vai dizer, existem determinadas situações que nós estamos fadados a vivenciar na vida e não nos cabe escolher na encarnação presente. É claro. Mas mesmo essas situações que se expressam, se apresentam como fatalidade, elas são manifestação de uma escolha nossa. Podemos clarear um pouco mais. Dizer que o espírito encarnado passa por determinadas provas que se mostram, não vou dizer intransponíveis, mas impossíveis de se afastar ao longo de determinada encarnação. Isso sim é fatalidade. Seja um problema de saúde, seja um problema de ordem material ou financeira, que o espírito, no plano reencarnatório dele, ele vai passar necessariamente. Mas mesmo essas provas, que denominamos fatalidade, elas foram objeto de escolha do próprio espírito no momento anterior à encarnação. Ele, vivendo na erraticidade, consciente da sua realidade espiritual, e muito mais consciente do que como encarnado, consciente do quanto já caminhou e do quanto já aprendeu e do quanto precisa caminhar, tem a possibilidade de, como manifestação do livre-arbítrio, escolher suas provas, escolher suas provações. E essa escolha é feita com base na sua própria necessidade. E é bom que pensemos, né? As dificuldades que temos na vida e que se mostram intransponíveis são dificuldades que nós tivemos como expressão do livre-arbítrio antes da encarnação, a oportunidade de deliberar sobre tê-las ou não nessa encarnação. E o Cristo nos fala no seu evangelho de luz e amor. O meu Pai não põe fardo pesado em ombros frágeis. Tudo que vivemos, tudo que vivenciamos é proporcional às nossas necessidades. É ajustado às nossas necessidades e é proporcional às nossas forças. Nenhum de nós vai carregar um fardo que é superior às nossas forças. E quando falamos num momento de transição de um ano para o outro, em renovar atitudes, é bom que pensemos nisso. É bom que lancemos vistas sobre isso e busquemos reflexão. Falamos então da ideia de fatalidade e da ideia da expressão da liberdade, da escolha, da manifestação da nossa vontade no que se refere às questões morais. De maneira que não existe, no que tange às nossas escolhas morais ao longo da encarnação, não existe nenhuma predestinação do espírito encarnado ao bem ou ao mal.
O bem entendido como expressão ou manifestação dos valores espirituais que o Cristo nos convida a cultivar. O bem entendido como manifestação do amor. O bem entendido como a prática da caridade, entendida como benevolência, como indulgência, como perdão. E o mal entendido como o mal não que vislumbramos na conduta do próximo, mas o mal que vislumbramos em nós mesmos. E o mal entendido como expressão da nossa ignorância, do nosso desconhecimento da lei de amor. O mal entendido como a nossa incapacidade de amar um tanto mais. Todos nós somos capazes de amar. Mas a questão é que para amar nós colocamos diversas condicionantes. O nosso amor está sempre atrelado a um si. E muitas vezes a atitude do outro para conosco. Mas o amor a que nos referimos, que o Cristo nos acena no seu evangelho de luz e de amor, é o amor incondicional. O amor por todas as criaturas. É esse amor que viemos dar testemunho dele e que devemos cultivar em nós e expressá-lo para o nosso semelhante, para o nosso próximo. É por isso que estamos aqui. E os espíritos superiores, que já passaram por provas semelhantes às provas que passamos hoje, eles se distinguem de nós apenas e tão somente na capacidade de amar. Amar sem medida. Sim, eles amam mais. E passaram por provas semelhantes, por situações semelhantes, por dificuldades semelhantes às nossas. E nos orientam no caminho como quem vai à frente, iluminando esse caminho. E certamente não farão nada por nós. Não farão. Mas nos orientam, nos auxiliam, nos advertem e torcem por nós. Pelo nosso progresso, pela nossa marcha, com passos firmes e na direção certa. Falarmos em predestinação não existe diante do livre-arbítrio. E sim, teremos sempre que fazer escolhas e sofreremos as responsabilidades ou as consequências dessas nossas escolhas. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos na questão de número 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá a uma determinada prova. Assim sendo, qual é a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? E os Espíritos respondem: dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem, por efeito, pôr em luta contra as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Se alguém fizesse por nós, não teríamos nenhum mérito. E é assim que é a nossa evolução. É assim que é a nossa caminhada de vida como espíritos. É assim que nós, como espíritos, haveremos de ser, na nossa própria construção espiritual, co-criadores na grande obra da criação. E quando retornarmos ao plano espiritual, nos será pedida contas do tempo, da saúde, da energia, dos recursos que foram colocados à nossa disposição nesta existência. E quem vai nos questionar é a própria consciência.
E certamente ninguém vai ser questionado aí da atitude do próximo, da atitude da esposa ou do marido. Não, não, não. Seremos questionados da nossa própria atitude, das nossas próprias ações. Seremos questionados acerca dos talentos que recebemos e o que fizemos deles. O apóstolo Paulo nos fala na carta aos Coríntios que todos os dons vêm de Deus. E eles são, sim, dados aos espíritos, mas com uma única finalidade. Recebemos dons com a finalidade de colocá-los à disposição do próximo, para o bem do próximo. E é bom que pensemos nisso. Ainda sobre o livre-arbítrio, o item de número 872 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a ideia do que seria propriamente o livre-arbítrio pleno que nós temos, mas só no plano espiritual. Não teremos livre-arbítrio pleno enquanto espíritos encarnados. E eles esclarecem na seguinte passagem: desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Assistência de Deus e dos bons espíritos. Estaremos sempre e sempre acompanhados. Os bons espíritos estarão sempre e sempre nos observando. E conforme a nossa atitude, o nosso caminhar, conforme as nossas escolhas, estaremos aptos a receber um tanto mais de recurso do mais alto, para suportar as nossas provações, para suportar as expiações, que vez por outra ocorrem nas nossas vidas. As companhias espirituais que estão conosco são definidas por nós mesmos. É o nosso querer, é a nossa vontade, é o nosso mundo interno, a nossa própria vibração, que é definida pelos nossos pensamentos. E é claro que somos espíritos encarnados num planeta de provas e expiações. Nenhum de nós é perfeito. E cada um de nós tem o que aprender, o que caminhar e um testemunho a dar. E se é certo que eu não sou um ser perfeito, é certo também que eu já caminhei alguma coisa. Eu tenho que procurar, assim, ter olhos para mim mesmo e procurar me conhecer em espírito e verdade. Saber quem eu sou, como eu sou. É muito mais fácil a gente observar o próximo, né, gente? Quando a gente fala em defeitos, em orgulho, em egoísmo, a gente normalmente só enxerga no outro. Ele não enxerga na gente. E é preciso que tenhamos olhos para nós. Mas não é um olhar que vai nos aniquilar, não. É um olhar que vai proporcionar o nosso próprio conhecimento. E a partir desse conhecimento, uma mudança. Uma atitude, uma postura de transformação. De transformação.
Falarmos efetivamente em liberdade, em escolha, na prática do bem ou do mal, Kardec, na questão de número 909, faz um questionamento interessante aos espíritos. E eles dão uma resposta também muito interessante. Ele fala, ele pergunta, se poderá o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E eles afirmam mais adiante, o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E os espíritos colocam a vontade como a questão central da nossa transformação. E é a nossa vontade, como expressão do nosso livre-arbítrio. Emmanuel nos fala, no livro Pensamento e Vida, que no nosso corpo mental, na nossa mente, quem governa é a nossa vontade. E vontade verdadeira. Mas alguém pode falar, não, mas os espíritos nos influenciam. Sim, eles não nos influenciam, mas não nos substituem na manifestação da nossa vontade. É bom lembrar que nós também somos espíritos. Estamos submetidos à lei de liberdade. Temos livre-arbítrio. Agora é necessário que façamos bom uso do nosso livre-arbítrio. E o bom uso é a escolha consciente. O apóstolo Paulo nos fala na carta aos Romanos, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. E aqui nessa passagem ele fala do grande dilema que o espírito encarnado vive, sob intensa influenciação do plano, do seu estágio evolutivo, das influências espirituais, decorrentes de um estado mental de inconsciência e indisciplina. E a nossa evolução espiritual, a renovação das nossas atitudes, requer exatamente o quê? Consciência e disciplina. Através da expressão da nossa própria vontade, a nossa verdadeira vontade. E falamos do livre-arbítrio, da lei de liberdade, ou da liberdade que temos de fazer escolhas. Sim, podemos escolher entre o bem e o mal. O Espírito Emmanuel nos esclarece o que seria propriamente liberdade. Ele nos tira essa ideia comum de que a liberdade é o poder fazer o que eu quiser. Não, mas ao contrário. Ele associa a ideia de liberdade ao dever cumprido. E ele nos fala no livro Palavras de Vida Eterna, na lição de número 24. A liberdade, segundo o Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Somente nessa base estamos livres para atender aos desígnios do Pai. Ele associa a liberdade à obediência a Deus. E o irmão que nos antecedeu na fala nos lembra
palavras de André Luiz no livro Agenda Cristã, que se a gente tem mais de 2 semanas de conhecimento evangélico, nós já sabemos o que fazer. Conhecimento nós temos. E André Luiz nos fala de 2 semanas, apenas e tão somente. Sim, o conhecimento é importante. Mas essa nossa relação com Deus, entender a ideia de liberdade como submissão ou obediência aos preceitos de Deus, é uma obediência aos preceitos que Ele já incutiu em nós quando da nossa criação. Porque as leis de Deus estão inscritas na nossa própria consciência. Daí o porquê o nosso desconforto, daí o porquê o sentimento de remorso, daí o porquê muitas vezes, num passo adiante, o próprio arrependimento que sentimos quando nos afastamos das leis que o próprio Criador estabeleceu para nós e que estão registradas na nossa consciência. Ninguém vai nos cobrar. Nós mesmos vamos nos cobrar, em havendo despertamento da consciência. Falarmos em renovação das nossas atitudes é buscarmos reflexões sobre quem somos nós e o que fazemos de nossas vidas. E que não olhemos para nós mesmos com um olhar de inquisidor. E que não olhemos para nós mesmos com um olhar de acusador. Porque falhas, imperfeições, todos temos. Olhemos para nós mesmos, sim, com um olhar de misericórdia. Porque de misericórdia, entendido como perdão, todos nós somos necessitados. Isso nós temos em comum. Todos nós somos necessitados. Falamos da necessidade de renovação das nossas atitudes, é falarmos da expressão da nossa vontade. O Espírito Miramês nos fala... Não. Miramês não. O próprio Emmanuel nos fala no livro Fonte Vida que só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Liberdade associada ao dever. Liberdade associada ao dever. E ao cumprimento do dever. E à satisfação que esse cumprimento nos proporciona. Falar da necessidade de renovação das nossas atitudes é falarmos, sim, dessa reflexão e do que nós podemos fazer para efetivamente obtermos êxito nessa empreitada. Podemos lançar mão dos recursos espirituais que nos fortalecem na caminhada. E eu vou falar aqui de alguns recursos espirituais que muito nos auxiliam a reavivar essa consciência da necessidade de renovação das nossas atitudes. E essa consciência há que ser uma constante em nossas vidas. Porque assim como um ano se inicia hoje, amanhã teremos um outro dia, e em cada dia um momento distinto. Um instante distinto, em que nós vamos expressar, sim, a nossa vontade e fazer as nossas escolhas. Optamos por estar aqui nessa noite e sabíamos de antemão que nós iríamos encontrar uma palestra cujo tema é o Evangelho do Cristo, a oportunidade de fluidificar águas, a possibilidade de receber um passe e uma orientação mediúnica.
Isso tudo nós tínhamos ao nosso dispor. E sabendo disso, optamos por estar aqui. E quando nos encontramos nesse salão, envolvidos mentalmente com o tema que é tratado, que é evangélico, temos a oportunidade de receber no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, inúmeros benefícios da espiritualidade benfeitora. De maneira que aqui aportamos em busca de consolação, e quando retornamos aos nossos lares, estamos até mais leves. E é verdade. Retornamos mais leves. E é interessante e é importante que cultivemos momentos como esse nas nossas vidas. Não. Eu não vou me mudar para a casa espírita, não porque eu vivo lá fora. Todos nós vivemos lá fora. Mas é aqui que eu desperto, sim, consciência. É aqui que eu tenho um momento privilegiado de, em comunhão, reunido, buscar elevação através da oração. É aqui que eu tenho a oportunidade de arregaçar as minhas mangas e procurar alguma ação no bem do meu semelhante, do meu próximo. Aqui eu tenho essas oportunidades. E à medida que eu vivencio isso, eu crio canais para o recebimento dos recursos espirituais de que eu tanto necessito. E como necessito. Falarmos dos recursos espirituais é falarmos, sim, da oração, da prece, que devemos cultivar em nossas vidas. Na casa espírita, nas reuniões públicas, no nosso lar, através do culto do Evangelho no lar, um dia específico na semana, um horário, e sem improvisações. E a prece que devemos e podemos cultivar ao longo da nossa existência, do dia a dia. A prece entendida como a comunhão com o mais alto, que eu cultivo através de uma consciência, que eu desperto, que eu cultivo em mim mesmo, na minha relação com Deus e que permeia, sobretudo, a minha relação com o próximo. A oração que pode ser, sim, através de palavras ou não. O próprio silêncio é oração. A oração que se expressa através da ideia de que tudo que eu posso fazer em benefício do meu semelhante, eu vou fazer. E vou incutir o meu melhor sentimento aí. Isso é oração. A prece como um recurso espiritual nos dá a oportunidade de entrarmos em comunhão com o Criador, comunhão com o mais alto e expressarmos um sentimento que se apresenta como verdadeiro combustível na nossa vida espiritual, que é o sentimento de gratidão. Agradecer a Deus pelos benefícios recebidos, pela encarnação, pela saúde, pela doença, e como diria o apóstolo Paulo, em tudo dai graças a Deus. E essa gratidão há de nos auxiliar a compreender um tanto mais do porquê passo por provações, porque ainda não dei mostras suficientes de progresso espiritual realizado, progresso feito. A prece como um recurso espiritual é algo que muito nos auxilia. E a prece consciente, sincera, ditada pelo coração, tem o efeito de fazer fortalecer a nossa fé.
Porque quando oramos sinceramente, nos tornamos mais crentes, acreditamos mais. E a fé nos auxilia a compreender um tanto mais os nossos momentos de vida, ou por que não dizer a nossa própria vida. A fé é fruto da oração sincera. E ela vai ser diferente dentro de cada um de nós, porque ela foi depositada como semente. E o desenvolvimento, o florescimento dessa semente cabe a nós mesmos. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, outros um tanto mais, mas o fato é que a fé que temos é produto do nosso próprio empenho. E quando falamos em fé, ou na crença, ou na certeza do auxílio do mais alto para conosco, falamos também nas boas obras. Porque fé sem obras não é nada. A fé a que nos referimos aqui não é uma fé contemplativa, do simplesmente crer, do se maravilhar com as Escrituras, com as ideias dos bons espíritos. Não. O desafio, o testemunho, é transformar esse sentimento de fé em boas ações, em boas obras, em boas atitudes, renovando as nossas atitudes. Outro recurso espiritual é a conversação enobrecida. Porque a palavra tem força, gente. E se é certo que tudo que existe deriva do pensamento, do nosso pensamento, a nossa palavra já é materialização dele. E entre falar algo que não seja edificante para o próximo e não falar, tanto melhor não falar. Guardemos o silêncio. E se fizermos uso da palavra, que passemos pelo crivo, que seja algo bom, útil, proveitoso para alguém. Renovar atitudes, procurando cultivar uma boa conversação. Por que não dizer uma boa fala? E que essa fala expresse o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior. Que seja de mais harmonia. Um terceiro recurso espiritual seria o passe. Já fizemos menção a ele aqui hoje. Que serve para rearticular as nossas forças em desalinho. E que muito nos auxilia no trabalho de harmonização do corpo físico, do corpo espiritual e do corpo mental. Tomar o passe, sim, é um recurso que podemos lançar mão quando necessitamos, quando precisamos. E não podemos jamais ter uma relação de dependência com esse recurso. Nada disso aqui pode tomar ares de ritual. Tomaremos o passe quando sentirmos que necessitamos. E certamente ele vai nos auxiliar, sim, no trabalho, no esforço de renovação das nossas atitudes. Um outro recurso é a água fluidificada, que trazemos para a reunião. Podemos fluidificar no nosso próprio culto cristão no lar. E tomar essa água com clima de oração, expressando o nosso sentimento de fé, muito nos auxiliará. Muito nos auxiliará. E o último recurso, já falamos dele como manifestação da oração sincera, é a fé. Que devemos sim cultivar. Que devemos sim fortalecer. Devemos sim aprimorar e transformar em ação, em boas ações.
falarmos nós, no dia de hoje, da necessidade de renovação das nossas atitudes, é pensarmos em tudo isso. E na nossa relação com o mais alto, na nossa relação com Deus, na nossa relação com Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, que nós nos coloquemos como os principais sujeitos nas ações de nossas vidas. Eu sofro sim as consequências, os efeitos das minhas ações do passado, como consequência da lei de ação e reação. Mas eu não sou vítima, eu não sou coitado, e sou, na expressão da minha vontade, senhor do meu destino. Isso eu já posso saber, e por isso posso pensar. Isso vai me auxiliar na minha relação com o mais alto, nas minhas orações, na minha postura diante de Deus. Isso vai muito me auxiliar. Então, no primeiro dia do ano de 2019, pensemos nisso. Pensemos nisso todos os dias, todas as semanas, no quanto nós podemos fazer nas nossas práticas de vida para renovar as nossas atitudes. Porque esse é o nosso compromisso de renovação. Eu gostaria, sim, de agradecer a atenção de todos, desejar muita paz, muita alegria e um feliz 2019. Um tanto mais conscientes de tudo que nós trouxemos hoje para a reflexão geral, para a reflexão individual de cada um de nós. E que essa reflexão gere uma mudança, uma transformação do nosso proceder. Por que não dizer do nosso ser? Muito obrigado, paz e alegria.